Olá, aqui quem fala é o Eduardo e hoje vamos falar sobre fotografia de gestante e a importância que ela tem para todas as pessoas que querem fotografar recém-nascidos. Como todos nós sabemos, a gravidez é um momento muito especial para toda a família e cada dia que passa aumenta o número de mães que procuram por este tipo de fotografia. E a fotografia de grávida mexe muito com as mães, não apenas por causa da chegada de um bebê, mas também por causa da própria autoestima que elas têm. Por isso, a maior expectativa que a mãe tem é que ela se sinta bem nas fotografias, mas também existe o outro lado da história, que é toda a experiência que ela vive desde o primeiro momento em que ela teve o contato com você até a entrega do trabalho finalizado. Por outro lado, nós também sabemos que nem todas as pessoas que trabalham profissionalmente com fotografia de recém-nascidos fotografam grávidas de forma tão consistente como fotografam os bebês. E isso pode acontecer por vários fatores, como, por exemplo, a pessoa simplesmente pode não gostar muito de fotografar grávidas e não há nada de errado com isso, porque tudo é uma questão de gosto pessoal. Um outro fator que na verdade também pode ser uma crença limitante é que a pessoa não tenha um estúdio, quando na verdade o estúdio é o de menos. Quando nós começamos a fotografar em 2011, nós já fazíamos fotografias de gestantes ao ar livre nos parques e jardins da nossa cidade e a única coisa que limitava o nosso trabalho era a chuva, porque mesmo no inverno em Portugal, onde as temperaturas caem para perto dos 9 graus, nós conseguimos fazer as nossas sessões. Já a fotografia de estúdio demanda um pouco mais de esforço para fazer, porque para além de ser necessário utilizar iluminação artificial em algumas situações, não são todos os estúdios que têm espaço suficiente para fotografar uma pessoa de corpo inteiro ou mesmo uma família numerosa. Principalmente se a pessoa ainda estiver no início da carreira e optar por utilizar alguma garagem, uma cave ou algum sótão para fazer essas fotografias. No caso específico das grávidas, nós sempre recomendamos que se tenha alguma precaução com a edição das fotos no que se refere às silhuetas da mãe, para que os principais contornos fiquem bem harmoniosos, sobretudo na barriga e nos braços. E uma coisa que pode ajudar bastante são vestidos específicos para as sessões fotográficas, porque nem todas as mães investem dinheiro em roupas exclusivas para grávidas. Por isso, mesmo se você não tiver vestidos para as sessões, é muito provável que a mãe tenha algum vestido guardado em casa e que ainda sirva, e então é uma questão de perguntar. Agora, se tem um fator determinante para que a grávida fique satisfeita com a sessão, é compreender que naturalmente elas estão num período muito sensível e muitas delas têm uma ansiedade imensa para ver as fotografias. Acredite ou não, nós já tivemos algumas clientes que nos telefonaram no dia seguinte à sessão para perguntar se nós já tínhamos algumas fotografias prontas para mostrar. Então, nós sugerimos que logo após a sessão, você edite algumas fotos e envie logo para que a mãe possa ter uma mínima noção de como ela vai ficar nas fotografias e também para que ela possa publicar algumas nas redes sociais, caso ela queira. E quer queira, quer não, quem fotografa recém-nascidos tem uma taxa de esforço muito menor para fechar o contrato de uma sessão com o bebê quando a mãe faz a sessão de grávida, porque ela já teve um contato com a pessoa que fotografa e sem falar que é muito mais fácil vender para quem já é cliente. Por isso, nós costumamos dizer que a fotografia de grávidas é o carro-chefe da fotografia de recém-nascidos por causa de todo o envolvimento que a mãe teve com você e se a experiência for boa, certamente ela vai querer que você faça parte não apenas da sessão de recém-nascidos, como também da sessão de 6 meses, de 1 ano, das sessões de família e assim sucessivamente até que venha uma segunda gravidez e toda a história vai se repetir novamente. E uma dica muito boa para que as fotografias fiquem com um bom padrão é fazer a sessão no tempo ideal, que é entre as 28 e as 32 semanas de gestação. E é claro que isso pode variar muito de mãe para mãe, porque algumas podem ter a barriga um pouco mais saliente mesmo com 28 semanas. Desta forma, fazendo a sessão no timing ideal, as mães ficam com melhor disposição para fazer as fotografias, porque se deixarmos para fazer a sessão no estado mais avançado da gravidez, a mãe pode sentir algum desconforto, principalmente nos meses mais quentes, como é o caso de agosto aqui na Europa. Um outro fator muito importante é ter em consideração que a mãe pode estar com algum episódio de gravidez de risco, só que o detalhe é que geralmente as mães chegam muito motivadas para fazer a sessão e nem sempre se apercebe que permanecer em uma determinada posição por demasiado tempo pode causar algumas complicações. E isso acontece porque ela pode ter visto o seu portfólio e se identificou com algumas fotografias sem ter noção de que algumas fotos requerem um pouco mais de energia
para serem feitas. E para finalizar, nós temos a dica de ouro, que sem sombra de dúvidas faz toda a diferença nas fotografias, que é o posicionamento e a direção de modelos. Eu não sei como é que funciona muito bem no Brasil, mas pelo menos aqui em Portugal é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que gostam mais daquelas fotografias espontâneas do tipo fotojornalismo, quando elas são fotografadas de uma forma natural e sem fazer poses. E este não deixa de ser um tema polêmico entre muitos fotógrafos e clientes até, porque no fim das contas ninguém sabe qual é a melhor forma de se fazer as fotografias. Agora, na minha opinião pessoal, eu prefiro fazer as fotografias dirigidas, até porque a percepção que nós temos no nosso mercado é que as pessoas tendem a aceitar melhor essas fotos e, por outro lado, nós também não podemos esquecer que algumas pessoas se identificam muito com as ditas fotografias espontâneas que elas viram no Pinterest, feitas por modelos profissionais que sabem encenar com maestria uma pose muito mais natural. E relacionado também à direção de modelos, convém ter sempre em mente que isso é um assunto que demanda treino. E com o passar do tempo, você acaba descobrindo qual é a melhor posição para a grávida ficar sozinha no momento em que você fizer a fotografia, ou mesmo na companhia também do marido ou dos filhos. E quando nós começamos, nós não sabíamos dirigir bem as pessoas, e com o passar do tempo e com algum estudo, nós passamos a ter mais atenção nos pequenos detalhes, e você pode ter certeza que um simples fio de cabelo que fica na frente do olho pode comprometer não apenas a estética da imagem, como também o tempo que você vai precisar depois para retirá-lo na edição, caso você seja uma pessoa exigente com o seu trabalho. E para além do mais, é certo que as mães esperam por orientações em relação ao posicionamento das mãos, da perna, da forma como ela deve olhar para a barriga ou mesmo abraçar o marido, simplesmente porque a grande maioria delas não tem a mínima noção de como devem estar antes da fotografia ser feita. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e se você ainda não fez o download gratuito do nosso e-book Como Fotografar Newborn, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida também, ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, e já agora não se esqueça de deixar o seu like e subscrever ao canal, e nos encontraremos brevemente no próximo vídeo.